Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um efeito de hover sobre a imagem. Você vai aprender a fazer esse efeito aqui, que o texto aparece ao passar o mouse sobre a imagem e ela fica mais escura para dar destaque ao texto em cima dela. E o melhor é que a gente vai fazer tudo isso utilizando somente o Elementor gratuito, sem nenhum outro plugin adicional. Até porque toda vez que você adiciona novos plugins para obter novas funcionalidades lá no seu WordPress, você acaba colocando mais carga lá dentro dele, fazendo com que isso piore o desempenho do seu site. Então, quanto menos plugins você puder ter, melhor vai ser para o carregamento do seu site WordPress. E o carregamento é o fator número 1 que vai fazer com que as pessoas acessem ou não o seu site. Mas beleza, bora lá para o passo a passo. Então, eu tô aqui com uma página de vendas e a gente vai inserir uma nova seção aqui, onde eu vou colocar os 3 cards. Então, clico aqui no maisinho, seleciono Flexbox e escolho essa primeira opção de direção da coluna. A cor de fundo dessa seção vai ser esse código aqui que eu vou colocar. Vou colocar um título e uma descrição aqui abaixo. Vou copiar o estilo desse título e colar nesse outro. E copiar esse estilo e colar nesse outro. Aqui nessa seção eu vou colocar um preenchimento superior de 60, inferior 60. Essa página aqui, pronta, ela faz parte da biblioteca de templates aqui do canal. Templates prontos para Elementor. Esse pacote de templates se chama PageKit e nele você vai encontrar páginas prontas, blocos e pop-ups para você inserir diretamente no seu Elementor. Então aqui nas páginas a gente tem vários tipos de páginas, você pode pré-visualizar e fazer o download. Aqui nos blocos a gente tem blocos prontos para você importar diretamente na sua página, no seu site WordPress, dependendo do que você esteja precisando. Então, seção de perguntas, seção de aulas, módulos, enfim. Se você quiser saber mais, é só clicar no primeiro link da descrição para você ver as páginas que estão disponíveis, tudo que você recebe ao comprar o PageKit e algumas informações a mais que você queira saber. Mas voltando aqui para a nossa página, nós vamos começar inserindo aqui um container. Esse container, eu vou abrir o navegador, que é a estrutura, e eu vou colocar o nome dele de container externo. E aí eu vou puxar outro container e vou colocar aqui dentro desse container maior e vou colocar o nome de container interno. Você vai já entender por que eu estou fazendo isso. Eu vou até colar aqui do lado a estrutura para ficar mais fácil de ver. Deixa eu fechar tudo e deixar só esses aqui abertos. Beleza. No container externo, eu vou vir aqui em largura e vou colocar 300 pixels para a gente ver mais facilmente. Aqui no container interno, eu vou colocar o texto, o título e o subtítulo. Aí aqui eu vou colocar na cor branca e aqui também vou colocar essa cor aqui. Copiei o código, só que um pouquinho mais claro. E aí eu vou colocar o tamanho de 28, espessura negrito. E o texto de baixo eu vou colocar em tamanho 17. A altura da linha eu vou colocar em pixels 24. E selecionando aqui o container interno, eu vou vir em avançado e vou colocar um preenchimento de 30. Agora vem a parte do efeito em si. Para fazer esse efeito, a gente vai precisar de um código CSS muito simples. E para que ele funcione, eu preciso primeiro colocar um nome aqui para esse container. Aqui em classes, eu preciso dar uma classe para esse container interno. Então, eu vou colocar conte-interno. Eu vou copiar aqui esse nome e eu vou vir aqui em CSS personalizado. Atenção! Essa parte aqui de CSS personalizado, ela só está disponível no Elementor Pro. Porém, eu vou mostrar aqui todo o código, como que ele funciona. Ele é bem simples, mas eu vou mostrar aqui o passo a passo. E depois eu vou mostrar o que você faz se você não tiver o Elementor Pro. Você vai conseguir esse resultado do mesmo jeito, de uma forma bem simples. Mas vou começar por aqui. Então, eu vou colocar ponto e vou colar o nome que eu escrevi para a seção. Aí eu vou abrir chaves e fechar chaves. E eu vou colocar assim, opacity, que é opacidade, opacity, essa primeira opção aqui, 2.0, que no caso é totalmente transparente, não vai aparecer. Aí eu vou vir aqui embaixo, eu vou chamar essa classe de novo com um ponto, e aí, conte interno, vou escrever 2 pontos e depois hover.
Aí eu vou abrir e fechar chaves. E aí agora eu vou colocar opacity 1, ponto e vírgula. Então se eu vim aqui agora e colocar o mouse em cima, o texto aparece, os dois textos aparecem. Então o estado inicial dele é sem aparecer e ao aplicar o hover, ao colocar o mouse em cima, ele aparece. E como que você faz no caso de você não ter o Elementor Pro e esse campo aqui de CSS personalizado não está disponível para você? Nesse caso, você vai vir aqui no maisinho e adicionar um elemento. Na pesquisa, você coloca HTML e você puxa o widget HTML aqui para baixo do texto. Esse elemento aqui, ele não vai aparecer na sua página publicada, somente você tem acesso a ele. O que você vai fazer aqui? Você vai escrever menor que style e maior que. Ele já coloca a tag de fechamento aqui, que é /style. Aí você vai colocar o mesmo código que a gente colocou lá no campo de CSS entre essas duas tags aqui de style. Então, vou colar aqui. O efeito está funcionando. Eu vou vir aqui no container interno só para mostrar para você que se eu tirar o código aqui no CSS personalizado, ele vai continuar funcionando, porque quem está fazendo esse efeito agora aqui é esse código de HTML. Aí agora o que eu preciso fazer? Preciso colocar a minha foto de fundo, a imagem de fundo desse card. Só que eu não vou colocar ela no container interno, eu vou colocar ela no container externo. Então, seleciono o container externo, vou vir em estilo, tipo de plano de fundo, imagem. E aí eu vou escolher a minha imagem. Já estou com ela aqui selecionada. Aí aqui em posição eu coloco centro ao centro. Tamanho de exibição eu coloco cobertura. Ele fica dessa forma aqui. O que mais que eu vou aplicar aqui de estilo? Eu vou vir em borda. Vou colocar uma borda sólida. A espessura da borda aqui vai ser 1. Eu vou colocar branco. E vou puxar aqui a opacidade para ficar bem clarinho. E nesse caso, como o fundo é escuro, esse branco clarinho ele vai ficar um cinza escuro. E colocar aqui no raio da borda 10. Se eu clicar aqui em outro elemento, a gente consegue ver essa borda, como ela dá um efeito legal no card. Se eu passar aqui o mouse em cima, você vai ver que não dá para ler o texto muito bem. O que eu preciso fazer? Colocar um fundo escuro para quando o texto aparecer. Então, ainda com o container externo selecionado, eu vou vir aqui em sobreposição de fundo, vou vir na aba ao passar o mouse e vou escolher um tipo de fundo cor preto. E aí eu vou aumentar aqui a opacidade até 0,7. Achei que ficou muito escuro, então vou deixar aqui em 5,5. Ficou muito, muito escuro, então vamos tentar o 0,4. Pronto, eu acho que ficou melhor. Mas perceba que quando eu coloco o mouse aqui, o texto ele aparece muito rápido. Não tem uma leveza aqui nessa transição. Para dar uma transição aqui mais lenta, mais elegante, eu vou voltar lá no código. E lembrando que o código está dentro do container interno. Vou vir em CSS personalizado. E aqui embaixo de opacity eu vou colocar transition. Já tem aqui a opção. 2 pontos. 1S de 1 segundo. Easy. EASE. Tracinho in. Tracinho out. Eu vou disponibilizar esse código na descrição do vídeo. E ponto e vírgula. Então, se eu passo o mouse aqui agora, você vê que a transição ela acontece bem mais lenta. Se você quiser, você pode colocar aqui 0,5, que aí vai ficar meio segundo. Se você quiser mais rápido a transição, você coloca em meio segundo. Se você quiser mais devagar, você coloca 1, 2 segundos, como você quiser. Um último efeito que eu quero colocar aqui é que ao passar o mouse, a borda ela fique colorida. E a cor que eu quero vai ser essa aqui, que é a cor do texto. Então, no caso, eu tenho que vir no container externo, aí eu venho em borda. Ao passar o mouse, eu coloco sólido. Aqui eu vou colocar uma largura de 2 pixels nessa borda e vou colocar esse código aqui. Então, se eu selecionar outra coisa e testar aqui, a gente consegue ver. Vou abrir uma nova guia que vai dar para ver melhor. Pronto, tá funcionando perfeitinho. Agora, como tornar esse card aqui clicável? Muito simples. A gente volta aqui no nosso painel de edição. Vamos com o container externo selecionado. A gente vai vir aqui em Layout. Opções adicionais. Aqui em Tag HTML, você coloca A. Essa aqui tem a palavra link entre parênteses. E aí você coloca o seu link, coloca para publicar
E se eu olhar aqui na nova guia, ao passar o mouse, ele muda para a mãozinha, o que indica que tem um link aqui, e esse card ficou clicável. E aqui você pode configurar clicando na opção de link, se você quer que abra numa nova guia, ou abra na mesma guia. Aí depois é só você duplicar os cards para colocar quantos você quiser. Aqui eu vou sempre renomeando para saber qual é qual. Aqui para agrupar esses 3 cards juntos, né, um do lado do outro, eu vou pegar um novo container, vou jogar aqui embaixo do texto e vou puxar esses cards para cá. Depois que os 3 estão aqui dentro do container maior, eu venho no container maior e coloco a direção para a linha. Aí eles vão ficar um ao lado do outro. Vou colocar para justificar o conteúdo ao centro e que o espaçamento entre um card e outro eu quero que seja de 40 pixels. Então 40 pixels, eu coloco esses 40 pixels aqui na coluna, que no caso é o espaçamento da coluna, entre uma coluna e outra. Aí é só vir nos outros containers externos e mudar as imagens de fundo. A última coisa aqui agora é vir em cada container externo e soltar aqui a margem e o preenchimento, porque aí o container interno vai colar na margem, na borda do container externo, dessa forma aqui. Aqui a gente consegue aumentar a altura mínima. Aqui no preenchimento do container interno, eu vou colocar 60 superior e 60 inferior para que ele fique um pouco mais comprido. E ficou dessa forma aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com alguém que vai gostar dessa dica, se inscreve no canal e para aprender outros efeitos legais que você consegue fazer com o Elementor, dá uma olhada nesse tutorial que eu estou te recomendando aqui do lado.